VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, gestão da educação, inovação e mudança. Identificar as políticas educacionais na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus princípios básicos. Olá, eu sou a professora Diana Pessoa. Diana Pessoa. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo longo, loiro, olhos castanhos. Usa óculos, veste macacão jeans, manga curta. Usa brincos e relógio no braço direito, visto da cintura para cima. E hoje nós vamos começar a ver o curso Gestão da Educação, Inovação e Mudança. Esse é um curso que é composto de 4 partes. Então, de acordo com o que você vai acompanhar aí na tela, nós temos as 4 competências. A primeira delas é identificar as políticas educacionais na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus princípios básicos. A segunda competência é caracterizar os princípios da gestão da educação e sua eficácia no ambiente escolar. Na terceira competência, nós vamos conceituar a gestão escolar sob a luz da escola democrática e participativa, buscando sua eficácia. E na quarta competência, nós vamos apresentar um projeto político-pedagógico, ou PPP, que discuta os aspectos multidimensionais das inovações e das mudanças em gestão da educação. Pois bem, iniciando agora a competência 1, que é identificar as políticas educacionais na gestão escolar, conceituando-as e verificando seus princípios básicos, é de extrema importância que a gente entenda, em primeiro lugar, o conceito de política, né? Todo mundo está muito acostumado a ouvir a palavra, mas será que todo mundo sabe ou tem uma noção do que o conceito de política traz? O que o conceito de política quer dizer? Bom, nós temos sentidos estritos, né, literais da palavra, e temos também os sentidos que a gente chama de sentidos figurados. Então, de acordo com o que você vai ver aí na tela, no sentido estrito, nós temos ciência ou arte de governar, orientação administrativa de um governo ou a arte de dirigir as relações de um Estado com o outro. Já no sentido figurado, nós temos a habilidade para lidar com qualquer assunto de forma a se obter o que deseja, estratégia, tática, astúcia e esperteza. Sempre se ouve falar, né, fulano é uma pessoa muito política, não é uma pessoa que tem aquele jogo de cintura para conseguir o que ele precisa das situações, né? É uma pessoa que tem uma determinada astúcia, que consegue compor as coisas de acordo com o que ele necessita, né? Então, nós temos esses dois sentidos, o sentido literal e o sentido figurado. Mas, segundo Aristóteles, a política é uma ciência que tem como meta a felicidade humana. Veja só, a felicidade humana é a meta da política, né? E que essa política, essa ciência, ela se divide em 2 partes, como você vai acompanhar aí na sua tela. A primeira delas é a ética, que é aquela parte que se preocupa com a felicidade individual do homem, né, na comunidade, na cidade-estado ou polis, né? E política, que é a política propriamente dita que se preocupa com a felicidade coletiva. Então, eu tenho que pensar que é a ciência que tem como meta a felicidade humana e que essa ciência se divide em 2 partes. A primeira parte delas é a ética, que vai se preocupar com a felicidade individual, e a segunda é a política propriamente dita, que vai se preocupar com a felicidade coletiva, né? Então, partindo desse princípio para as políticas educacionais, é importante dizer que as políticas educacionais, elas são parte das políticas públicas, só que elas são direcionadas para a educação. Acompanhe aí na tela. As políticas educacionais são parte das políticas públicas de um Estado. As políticas públicas são caracterizadas pela reflexão, elaboração e implantação de projetos do governo voltados para setores específicos da sociedade, dentre eles a educação,
que é o que a gente vai se ater aqui, né? As políticas educacionais. A finalidade das políticas públicas da educação ou políticas educacionais é justamente encaminhar e resolver as questões educacionais de acordo com a Constituição Federal, né? Então, a Constituição Federal vai estar no topo, do embasamento dessas políticas educacionais e os instrumentos legislativos reguladores que representam a vontade coletiva. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver os pontos da Constituição Federal e vamos ver também os pontos da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas antes disso, é importante dizer que essas políticas educacionais, elas se dividem em dois tipos. Nós temos ela tecnocrática, que é ela vem de cima, vamos dizer assim, né? Ela é pensada pelo Estado e disseminada para as escolas. Ou a política educacional pode ser também municipalizante. E o que é isso? É quando a coisa acontece de forma democrática, né? A gestão da escola vai ser pensada por um grupo de pessoas, pelo coletivo, em prol da própria escola, né? Seguindo daí de políticas educacionais para gestão escolar, é importante dizer que você pode acompanhar aí na tela, a gestão escolar, ela consiste num sistema de organização interno da escola, envolvendo todos os setores que estão relacionados com as práticas escolares. Então, imagine que há a gestão da educação, que é algo que está mais em cima, e abaixo dessa gestão da educação está a gestão escolar, que vai cuidar justamente das coisas escolares, né, das incumbências escolares. Existe autonomia, mas existe essa superioridade, vamos dizer assim. Então, a gestão da educação, ela está numa instância mais alta e a gestão escolar, ela trata-se diretamente da escola, tá? Então, é importante dizer que cada escola deve criar o seu plano particular de gestão, com base nas diretrizes da educação vigentes, né, com base na lei, na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases. E nesse plano particular de gestão, devem ter os seguintes pontos. Excelência no ensino é um ponto que deve ser contemplado, a diminuição da inadimplência e a prevenção da evasão escolar. Então, esses três pontos têm que estar contemplados no plano particular da gestão de cada escola, né? Partindo daí, é importante dizer que o gestor ou a gestora escolar, eles têm uma missão. E qual é a missão? Acompanhe na tela. A missão de elaborar as propostas pedagógicas da escola em que atua, lembrando que as mesmas devem ter como base a democracia e a participação da comunidade. Dessa forma, cada escola deve fazer exatamente o quê? Para que essa gestão aconteça de forma otimizada, vamos dizer assim. Então, cada escola deve elaborar e executar sua própria proposta pedagógica. Além disso, ela deve administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Além disso, ela deve cuidar do ensino-aprendizado do aluno, proporcionando meios para a sua recuperação, caso seja necessária, e também, e muito importante, articular-se com as famílias e a comunidade, proporcionando um processo de integração. Ou seja, essa abertura que o gestor, que a gestora vai propiciar para a comunidade, ela vai ter um impacto significativo no desenrolar do que acontece na escola. Então, já que nós estamos aqui falando de gestão da educação, inovação e mudança, é preciso que se abra os horizontes para que a escola receba a comunidade, os pais, as famílias e que possa existir uma interação maior para que diminua o fosso entre a escola e a realidade. Porque há um tempo atrás, e isso ainda acontece nos dias de hoje, infelizmente, existe um fosso, existe um espaço vazio entre o que é visto na escola e o que acontece na realidade. E é justamente esse espaço vazio que faz os alunos irem embora ou não terem interesse nos conteúdos que são passados na escola. Então, é importante que a escola entenda o que acontece em seu entorno, conheça as famílias, conheça os bastidores, para que se abra esse canal de comunicação entre a gestão, a comunidade e as famílias. Indo um pouco mais para frente, vamos falar um pouco dos fundamentos legais da gestão escolar.
Então acompanhe na tela. Como fundamentos legais nós temos a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou LDB. Né? E um ponto de grande importância na gestão escolar é a autonomia que a escola possui e que está prevista na LDB, certo? Essa autonomia que a escola possui, ela garante as especificidades regionais e locais e garante também que as diferentes pessoas e necessidades para o desenvolvimento de uma boa aprendizagem. Ou seja, essa lei, ela me garante que eu vou observar cada um dentro das suas necessidades, dentro das suas particularidades. Eu não posso enxergar todos de uma forma só. Eu tenho que perceber essas diferenças, tá? Mais uma vez, eu vou tocar nesse mesmo ponto. Abrindo o canal de comunicação entre a comunidade e a escola, esses pontos vão ser bem mais maleáveis, fáceis de serem tratados. Indo um pouco mais para frente, a Constituição Federal, no seu artigo 205 e 206, como vocês vão acompanhar aí na tela. O artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o artigo 206 que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Lá no nosso livro-texto, você vai acompanhar vários pontos, só que eu vou destacar 2 aqui. 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a arte e saber. E o ponto 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei. A Lei de Diretrizes e Bases também tem vários pontos especificados lá no nosso caderno, no nosso livro-texto, mas aqui eu trago alguns pontos específicos, né? O artigo 3º da Lei 9394 de 1996, que você pode acompanhar aí na sua tela. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, eu vou frisar um pouco nesse respeito à liberdade e apreço à tolerância, já que nós estamos falando de inovação e mudança. Estamos vivendo no século XXI, onde existem tendências que estão transformando a educação do século XXI, e uma delas são as habilidades socioemocionais. Então, é muito importante saber lidar consigo, saber lidar com o outro e trabalhar em equipe, né? Então, mais uma vez, a importância de trazer a comunidade para a escola, de deixar que ela participe dos processos, tá? Então, voltando à LDB, aí na sua tela, mais uma vez, o artigo 12, que diz: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Quer dizer, a coisa está fundamentada na lei, não é só a professora Diana que está aqui falando que a comunidade deve ter uma abertura maior diante da escola, tá? Então, a coisa está fundamentada legalmente. É preciso abrir esse caminho, né? Articulação com as famílias, com a comunidade, para que esse processo de integração e as relações dentro da escola sejam otimizadas, sejam melhoradas, sejam ampliadas, tá? Então, eu tenho mais um artigo da LDB, que é o artigo 14, acompanhe na sua tela, que diz: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Muito importante, porque alguns podem até pensar que o projeto político-pedagógico da escola deve ser formado ou formalizado ou pensado somente pela gestão. Não é bem assim. O importante é que haja participação dos profissionais da educação, de todos os que trabalham na escola, né, que possam apresentar os seus pontos de vista, as suas colocações. E voltando ao segundo ponto da lei, do artigo 14, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, assim, para fechar com chave de ouro esse nosso primeiro capítulo, essa nossa primeira competência, né, que é a primeira parte do curso, então que isso fique bem frisado, a importância
da participação das famílias, da comunidade nos processos educacionais como um todo. Lá na nossa atividade, você vai ver que eu puxo muito você para esse sentido de você simular que é um gestor, que é uma gestora, para que você possa, a partir do que a gente viu nesse momento, se colocar enquanto tal. Ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima competência. Até logo. Som direto, Leandro Silva. Imagens, Leandro Silva. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Diana Pessoa. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.